Fala pessoal, professor Daniel Lima, novamente com você, dando sequência na resolução de questões da banca CESP-Sebrasp. Vamos direto para a questão? Vamos lá que eu quero te ver gabaritando esse conteúdo. Joga na tela, por favor. Olha lá. Dando sequência, nós estamos na número 6 e é a mesma prova de analista do TJ Espírito Santo. Prova boa, muitas questões boas que exigem um pouco de conhecimento aprofundado. Vamos dar uma olhada no que nós temos aqui. Tá, tá. Olha só. Vamos para o texto primeiro. Segundo o autor, apesar do consenso de que o Brasil se insere em um contexto de tradição jurídica formalista, ocorre atualmente um movimento descrito como permeabilidade às novas referências institucionais para a solução dos conflitos e ao discurso de intervenção social. Agenda que, segundo Veronese, vem se desenvolvendo de modo célere no Brasil. Tá, o que a questão diz? O Brasil se insere em um contexto de tradição jurídica formalista, segundo período do primeiro parágrafo. A correção gramatical, é sempre bom você destacar isso aqui, ó. Deixa eu pegar a cor aqui. Aqui. A correção gramatical do texto seria mantida se o pronome ser fosse colocado em posição enclítica. Posição enclítica, a forma verbal insere-se, escrevendo insere-se, tá? Então, olha que legal. Aqui, gente, é uma questão de colocação pronominal. Colocação pronominal. Fique atento a esse tipo de questão, tá? Quando nós temos um verbo, os pronomes oblíquos átomos, também chamados de poas, né? Eu chamo de poa ou pronome oblíquo átono. Eles podem ocupar três posições em relação ao verbo. Eu posso ter um pronome oblíquo átono antes, eu posso ter um pronome oblíquo átono no meio do verbo e eu posso ter um pronome oblíquo átono depois. Vocês se lembram disso? Rapidamente, em nossa revisão aqui. Se o pronome oblíquo átono aparece antes, eu chamo isso daqui de próclise. Próclise. Se o pronome oblíquo átono aparece após, eu chamo isso daqui de ênclise. E se o pronome átono aparece, o pronome oblíquo átono aparece no meio do verbo, eu chamo no meio, né? Eu chamo de quê? Mesóclise. Mesóclise. Ó, para resolver esse tipo de questão aqui, você precisa ter domínio, né, sobre algumas questões que envolvam colocação pronominal. Olhando aqui do jeito que tá, olha o verbo. Eu tenho o verbo aqui e eu tenho o pronome que está na posição de próclise. A dica que eu dou para você é a seguinte: a próclise, a língua portuguesa, naturalmente, ela é uma língua enclítica. Ou seja, como regra, os pronomes são fixados após o verbo. A regra é essa. O natural da língua é ser enclítico. Por exemplo, já ouviram falar de pronomes fossilizados ou parte integrante do verbo? O ser, por exemplo, pode ser um pronome fossilizado ou PIV, né? Parte integrante do verbo. É quando, de tanto usar com o pronome, ele se fixa ao verbo. Um exemplo é o verbo suicidar-se. O verbo suicidar-se é um verbo pronominal, ele só existe com se. Não existe o verbo suicidar, por exemplo. É suicidar-se, na posição de ênclise. Tudo bem? Então, esse é o natural. Se o pronome sai da posição de ênclise e parte para a posição de próclise, ou seja, o pronome vai para trás do verbo, é porque existe uma regra específica que obriga a colocar o pronome antes do verbo. E aí é o caso de você decorar aquelas regras de casos obrigatórios de próclise, principalmente os fatores atrativos, as palavras que costumam atrair o pronome para perto dele. Se tiver um fator atrativo que vai funcionar como um imã, ele vai pegar o pronome oblíquo e vai colocar, vai atrair para antes do verbo para a posição de próclise, que não é a posição normal. A posição normal é ênclise. Pegou? Quais são, gente, os fatores de atração? Você deve se lembrar de algumas, né? Palavras negativas, advérbios, conjunções subordinativas, alguns pronomes. Lembram disso? Pronomes relativos, pronomes indefinidos, funcionam como fatores de atração. Existem outros. Agora, cuidado aqui, ó. Segundo o autor, apesar do consenso de que o Brasil se insere, aí você começa daqui, ó. Se você fizer isso aqui, ó, o Brasil se insere em um contexto de tradição jurídica. Aí fica assim, ó, o Brasil insere-se
em um contexto de tradição jurídica. Ué, Daniel, o Brasil insere, se o Brasil se insere, tá certo. Se você analisar só isso, sim, estaria certo, mas está errada a questão. Por quê, Daniel? Por causa desse quezinho aqui, ó. Esse quezinho aí, gente, ele exerce a função de fator de atração. É um fator de atração. Cadê caneta? Por quê? Quando eu falo assim, ó, apesar do consenso disso, esse que funciona como conjunção integrante. Deixa eu colocar aqui para você. Cadê? Olha só. Apesar do consenso disso, se eu substituo a oração iniciada pelo que por disso, isto, nisso, eu estou diante de uma oração subordinada substantiva, certo? Ah, Daniel, mas é disso porque tem a preposição aqui, ó, de mais isso, disso, tá certo? Tá tranquilo. Oração subordinada substantiva. Aí, Daniel, como é que eu vou saber o restante? Ah, gente, essa daqui é fácil demais. Por que é fácil demais? Porque eu olho para antes do verbo. Olha só, antes do verbo eu tenho um nome. Consenso não é verbo, consenso é um nome. Quando é termo preposicionado, disso, nisso, desse, né? Eu substituo isso por um termo preposicionado, só pode ter duas classificações. Ou ele será completiva nominal, ou será objetiva indireta, porque os dois têm preposição. Lembra? Nós falamos no bloco passado sobre complementos nominais. E como consenso não é verbo, significa então que isso daqui só pode ser um complemento nominal ou uma completiva nominal. Daniel, a banca não quer saber disso. Verdade. A banca só quer que você entenda, que saiba, que este que aqui é uma conjunção integrante e como conjunção integrante ele funciona como atrativo. Ele atrai, ele exerce o poder de atração do pronome e por isso aqui a próclise é obrigatória, tá? Aqui ele fala, taranã, a correção gramatical seria mantida. Seria mantida? Não, não seria mantida porque iria ferir um caso de próclise obrigatória. Nunca respondo uma questão pegando só o insere-se. O Brasil se insere, o Brasil insere-se. Você erra a questão. Você tem que analisar tudo. Principalmente quando for colocação pronominal, tá? E aí você tem que analisar se não existe uma quebra da regra, né? Da regra enclítica, se não for um caso de próclise obrigatória. Tudo bem? Tranquilo? Matamos a questão? Daniel, você não falou nada da mesóclise. A mesóclise é a posição mais fácil que tem, porque só vai ocorrer com verbos no plural. Ou, perdão, verbos no plural. Verbos no futuro, né? Ou futuro do presente ou futuro do pretérito. Aí nós temos um caso de mesóclise. Joia? Mas vamos para frente, vamos resolver mais questões. Essa daqui estava muito tranquila, bem simples de se fazer. Basta, claro, ter conhecimento sobre colocação pronominal. Próxima questão. Vamos para a próxima questão. Deixe-me ver aqui. Ah, essa questão aqui é boa. Presta atenção agora. Olha só. Deixa eu até olhar nos seus olhos aqui rapidamente. Olha só. Deixa eu te explicar uma coisa. Daniel, eu comprei uma gramática sei lá, do Sacone, do Celso Cunha, e eu estudei pela gramática do Celso Cunha. Pronto, estudei todas as regras ali, eu dominei. Significa que eu vou me dar bem em prova? Eu vou gabaritar, eu vou acertar todas as questões? Não. Significa que você vai se dar bem, claro. A maioria das questões você vai conseguir acertar adotando uma gramática, estudando por uma gramática, sem nenhum problema. Qual é a questão? É que as gramáticas, as regras gramaticais, gente, não são regras fixas, não são ortodoxas. E existem correntes de linguistas, de gramáticos, que têm entendimento diferente. Então, olha só a importância de você fazer o que a gente está fazendo aqui agora, curso de resolução de questões. Se você, eu estou olhando para a questão número 7 aqui, essa questão foi bacana. Se essa questão tivesse sido cobrada por uma FGV da vida, a resposta seria certa. É isso mesmo. Não, a resposta seria errada. Como a questão foi cobrada pelo CESP, a questão se torna certa. Daniel, e aí, por que isso? Porque a banca CESP, Sebrasp, ela admite autores como o Domingos Segala, como o Rocha Lima, que são autores que admitem certas possibilidades, certas novidades, que os gramáticos tradicionais não admitem. Tá? Napoleão Mendes de Almeida, por exemplo, Celso Cunha, eles não admitem, são mais tradicionais. Então, existe essa divergência em relação à banca, professor? Existe sim.
Tá? Então, por isso que é bom você sempre resolver o máximo de questões que você conseguir da banca. Para quê? Para que você entenda a linha da banca. E ainda assim te digo, a banca vem seguindo uma determinada linha, você já sabe qual é a corrente da banca. Nada impede de que na sua prova ela mude de ideia. Mudou o examinador, muda de ideia, coloca um autor tradicional lá. Ah, e aí, Daniel? E aí aquela gordurinha que você tem que ter para queimar no dia da prova, porque pode acontecer de você errar uma questão mesmo conhecendo o assunto. A banca cobrou a linha A ou a linha B, tá joia? Então, vamos voltar para a tela que eu quero que você veja essa questão. Aqui é uma questão de regência e crase, tá? Ele fala assim, ó, em ações que visem a redução da morosidade processual e a simplificação dos procedimentos judiciais, o uso do sinal indicativo de crase no vocábulo A nas suas duas ocorrências é o que? Facultativo. E aí, meu querido aluno, minha querida aluna, se você foi lá e decorou naquela aulinha lá, casos facultativos de crase, aí você colocou lá assim, a sua Maria, não tinha uma coisa assim, né? Até sua Maria, não tem um pessoal decora assim? É antes da preposição até, depois da preposição até, antes de pronome possessivo feminino singular e antes de nome de mulher. Esses são os casos facultativos. Esses casos, gente, eles dão conta para provas bancas tradicionais. Olha o que o CESP colocou, ele falou que a crase é facultativa. E aí a gente analisa aqui, ó, o verbo visar, em que ele, na concepção que ele foi empregado aqui, ele foi empregado na concepção de objetivar. Ações que visem, ações que objetivam, ações que almejam a redução da morosidade, sim ou não? E pelos gramáticos tradicionais, o verbo visar na concepção de almejar, desejar, ter como objetivo é um verbo transitivo indireto. Se ele é um verbo transitivo indireto, ele pede a preposição a. Tudo bem? Preposicionado. Quem visa, visa a. Por exemplo, você visa ao cargo X. Só que os gramáticos mais modernos, eu vou até mudar a cor aqui, tá? Os gramáticos mais modernos dizem que mesmo nessa concepção de almejar, desejar, ter como objetivo, eles podem ser verbos transitivos diretos, podem ser empregados como verbos transitivos diretos. E eles, inclusive, trazem alguns exemplos de autores de prol que utilizam esses verbos como verbos transitivos diretos, ou seja, não tem preposição. E se não tem preposição, se falta um A, eu posso até ter um A depois desse verbo. Só que não vai ser com crase, não vai ser com sinal indicativo de crase. Perceberam aqui? Ah, Daniel, como é que eu vou saber disso? Ei, você sabe, você está aqui com a gente, você está no nosso curso, você está aprendendo a fazer a sua prova. Não basta dominar a informação, não basta decorar a gramática, você precisa saber responder a questão da sua prova. E é por isso que nós estamos aqui. Curso muito bacana, muito efetivo, porque a gente compreende a linguagem da banca. Então, pessoal, olha só, quando ele fala assim, ó, que visem a redução, deixa eu voltar aqui para outra cor, vou pegar um lilás aqui, que visem a redução, redução é substantivo feminino, é a redução. Não é qualquer redução, é a redução do quê? Da morosidade processual. Então, tem artigo? Tem sim. Da morosidade processual e visem a simplificação. A palavra simplificação é uma palavra feminina, não é qualquer simplificação, é a simplificação dos procedimentos. Então, tem artigo A. A questão é, se você considerar o verbo visar como verbo transitivo indireto, vai ter a preposição a. E se tiver preposição a mais artigo a, tem crase. Se você considerar o verbo visar na mesma concepção, almejar, desejar, ter como objetivo, como verbo transitivo direto, não haverá preposição. E se não houver a preposição, só tem artigo, não tem crase. Então, olha só, quando ele fala que nesses casos aqui, o uso do sinal indicativo de crase nas duas ocorrências é facultativo, a resposta é correta. Está correta a questão para a banca CESP-CEBRASP, tá? Eu acredito que muitos de vocês devem estar aí se revirando, mas é isso, gente, não tem como, não existe uma única gramática. No bloco passado, né, nós resolvemos umas questões de colocação pronominal, por exemplo, não sei se foi no bloco passado, se foi nesse aqui,
resolvemos duas questões de colocação pronominal. E, por exemplo, as regras de colocação pronominal, pode pegar 3 gramáticas diferentes, cada gramática vai trazer as suas regras. Apesar de que existem regras comuns, alguns gramáticos adotam outras regras, outros gramáticos não adotam, adotam regras diferentes, entendeu? Então, é isso. Aprenda a resolver questões da sua banca. Para a banca CESP, o verbo visar, na concepção de desejar, almejar, ter por objetivo pode ser transitivo indireto e pode ser transitivo direto. Foi por isso que ela colocou o sinal indicativo de crase aqui, seria facultativo. Tranquilos? Gostaram? Eu gostei dessa questão, tá? Porque não é qualquer um que faz, é só quem está preparado. E a gente aqui agora, a gente está muito bem preparado. Tá joia? Vamos mais uma. Vamos lá, joga na tela, por favor. Essa daqui a gente já gabaritou, questão número 8. Ah, vamos ver aqui. Cadê eu? Deixa eu trocar a cor. Botar um vermelho. Ah, já tá vermelho. Correção gramatical. Vamos lá, pessoal. Sempre faço isso aqui, ó. A correção gramatical e a coerência. Não quer saber de sentido, a banca. Das ideias do texto seriam mantidas caso o trecho, apesar do consenso de que o Brasil se insere em um contexto de tradição jurídica formalista, ocorre atualmente o movimento descrito como permeabilidade às novas referências institucionais para a solução dos conflitos e ao discurso de intervenção social. Se fosse reescrito da seguinte forma: existe um consenso de que o Brasil se insere em um contexto de tradição jurídica formalista, porém, atualmente, ocorre um movimento descrito como permeabilidade às novas referências institucionais para a solução dos conflitos e ao discurso de intervenção social. Ó, apesar do consenso do Brasil insere um contexto, o que ele fez aqui, gente, mudando aqui, ó, porque ele fala de consenso, aqui ele fala de consenso, aqui ele também fala de consenso, tá? Só que aqui ele começa com um apesar de, que é uma concessiva, que seria uma conjunção concessiva, apesar disso, tá? Aí ele fala lá, apesar do consenso de que o Brasil, tá vendo aqui, ó, Brasil, se insere em um contexto de tradição jurídica, ó, se insere em um contexto de tradição jurídica formalista, ok. Só aí aqui no texto ele falou assim, ó, porém, e aqui, gente, ele colocou concessiva, aqui ele colocou o quê? Adversativa, é uma conjunção adversativa. Ó, ocorre atualmente, ocorre, um movimento descrito como permeabilidade às novas, o restante ele repete. Basicamente, o que muda, o que vai fazer sentido aqui para a questão, o que a banca está cobrando, é a substituição do apesar de pelo porém. A questão é simples, o restante ele repetiu. Tanto as conjunções concessivas quanto as conjunções adversativas, elas exprimem um contraste, uma ideia de oposição, de contrariedade. A diferença é que nas concessivas essa contrariedade não é tão radical. É uma contrariedade que não impede o resultado da autoração. Eu falo assim, olha, apesar de não ter estudado tanto, eu fui bem na prova, tá? Agora, as conjunções adversativas, elas são mais radicais. Elas anulam, elas expressam esse contraste anulando a ação expressa pela alteração. Fala assim, olha, estudou bastante, porém foi mal na prova. Então ela anula, estudou bastante, porém foi mal na prova. Contradiz, né, frustra a expectativa criada pela alteração. Basicamente o que a banca fez foi isso, pegar uma oração concessiva, substituir por uma conjunção adversativa. E aí a pessoa fala assim, tá, Daniel, mas aí mudou o sentido, não mudou? Mudou. Só que a banca não falou de sentido, ela fala o seguinte, o texto aí está gramaticalmente correto? Está gramaticalmente correto. Mantém a coerência, ou seja, a harmonia, dá essa ideia de oposição, de contrariedade? Dá sim. Portanto, a questão número 8 está correta. Tranquilo? Aprenda a fazer questão. A banca não falou de sentido. Se ela tivesse falado de sentido, há uma mudança pequena, modesta, mas há uma mudança no sentido aí das questões. Tá joia? Vamos para frente. Nós estamos agora na questão número 9. É isso mesmo? 9. Vamos lá. Questão número 9 diz o seguinte. Autora.
destaca entre os projetos desenvolvidos pelo CNJ a ênfase dos procedimentos alternativos de justiça, entre os quais figura o Instituto da Conciliação. Esse é o texto que a banca nos deu. A questão fala assim, no último período do segundo parágrafo, o antecedente de os quais é os projetos desenvolvidos pelo CNJ. Aqui, gente, é uma questão bem tranquila, porque eu sei que os quais é um pronome relativo, e é um pronome relativo variável, ó, os quais, as quais, o qual, a qual. Como pronome relativo, ele sempre irá retomar o que, Daniel? Ou um substantivo, ou um pronome na oração anterior. Daniel, por que na oração anterior? Porque como pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. Lembra disso? Se não lembra, vale a pena depois você dar uma estudada, tá? Então aqui, ó, pronome. Só que a banca está dizendo que os quais, cadê aqui os quais no texto? Taranã, entre os quais ele retoma projetos envolvidos pelo CNJ, retoma projetos. Vamos ver? A autora destaca os projetos desenvolvidos pelo CNJ, a ênfase nos procedimentos alternativos de justiça, entre os quais figura o Instituto da Conciliação. Gente, o Instituto da Conciliação figura nos projetos desenvolvidos pelo CNJ? É basicamente isso, tá? O Instituto da Conciliação está entre os projetos envolvidos pela CNJ? Não. Esses os quais retoma aqui, ó, procedimentos, os procedimentos alternativos de justiça, entre os quais os diversos procedimentos figura o Instituto da Conciliação. Então, o Instituto da Conciliação é um dos procedimentos. É entre os quais o quê? Procedimentos está o Instituto da Conciliação, percebeu? Então aqui é só uma questão que envolve uma relação de coesão anafórica, de retomada de um pronome relativo. É importante que você conheça também os pronomes relativos, qual é a função, o que eles fazem, que tipo de oração eles introduzem, reconhecer se o que é ou não é pronome relativo, isso daí também sempre aparece em prova, tá? Mas aqui uma questão bem tranquila, questão número 9, a gente já conseguiu gabaritar, e aí, ele diz que retoma? Não, né? Ele retoma outro termo, portanto o gabarito é errado, tá certo? Vamos para a próxima? Vamos lá. Mais uma questãozinha aqui. Tá lá na tela. Ainda que preservasse a correção gramatical, então peraí. Ainda que preservasse, ou seja, mantém a correção gramatical do texto, a substituição, questão de substituição, em uma por numa, seria inadequada, ele diz que é inadequada, ao registro linguístico adotado no texto por ser uma marca da oralidade. Ah, legal. Olha só. Daniel, mas cadê o texto? Não, a gente está lendo os textos aqui, é o mesmo texto que a gente já viu aqui para as outras questões. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ao substituir em uma por numa, essa substituição é inadequada. Mantém a correção gramatical. Ele fala assim, ó, mantém a correção gramatical. Ainda que mantém, tá vendo? Esse ainda da ideia concessiva, né? Ela é inadequada ao registro linguístico adotado no texto, ou seja, um texto escrito, uma linguagem mais formal, porque ele diz que esse numa é uma marca da oralidade que a gente usa na fala, na escrita é inadequado. Certo ou errado a questão? Pensa. Pensou? Certo ou errado? A gente pode usar um numa em um relatório, por exemplo, em um texto, um parecer. Posso usar o numa? Gente, a questão está errada. Por que, Daniel? Numa é nada mais, nada menos que a fusão de em mais uma. Em mais uma, numa. É a fusão de numa em mais uma. Por exemplo, em mais a, na. De mais o, do. Em mais uma, numa. Tá? Então, assim, nós não estamos acostumados, realmente, a gente usa isso aqui mais na oralidade, mas não existe nenhum registro
que diga que numa é inadequado no texto escrito, que é uma expressão apenas da oralidade, tá? Tá errada a afirmativa, tá errada. Eu posso utilizar o numa também, manter a correção gramatical, posso utilizar em registros mais formais, como os textos escritos. Joia? Tranquilo? Questão bacana. Uma informação que às vezes você não tinha e agora tem. Se repetir, não erre isso mais na sua prova. Vamos para frente? Vamos lá. Eu quero mais questão, eu quero gabaritar muitas questões hoje com vocês. Vamos lá. A questão número 11. Olha que legal. Pessoas, você vai fazer a prova e prova CESP e Sebrasp. Pode ir preparado, porque possivelmente você irá se deparar com uma questão de tipologia textual. Hoje, eu não sei o que aconteceu depois da pandemia, essas bancas, CESP e Sebrasp também, têm cobrado gênero textual. Tem cobrado gênero. Não é uma coisa muito comum, até porque a diversidade de gênero é muito grande. Nós temos quase infinitos gêneros textuais. E aí você reconhecer as características de diversos gêneros é bem mais complexa. Agora, tipos textuais não. Nós só temos 5 tipos textuais. Eu acredito que você deve se lembrar dos tipos textuais. Isso aqui você não pode esquecer, não. Quais são os tipos textuais que nós temos? Vamos lá. Nós temos um texto de tipo chamado de narração ou texto narrativo, narração. Nós temos o tipo textual descrição. Nós temos o tipo textual exposição. Nós temos o tipo textual conhecido como argumentação ou texto argumentativo. E nós temos o que caiu agora na prova, caiu no TSE, caiu na prova da ABIN, tá? Essa questão. Nós temos o texto conhecido como injunção ou texto injuntivo, tá? Só relembrando, eu acho que nós fizemos já uma questão dessa em um bloco anterior, lembrando que tanto a exposição quanto a argumentação são derivadas do tipo... Opa! Vou apagar aqui. Do tipo dissertação. E a banca, inclusive, cobrou dissertação em outra prova, tá? Às vezes fala de dissertação expositiva, dissertação argumentativa, só que CESP agora, 2023, cobrou uma questão só falando que era dissertação. Enfim. O que é, Daniel? Qual é a característica de cada uma delas? Acredito que vocês se lembrem. O texto narrativo, a narração, conta uma história. O objetivo é contar uma historinha, tudo bem? História. O texto descritivo é aquele texto que se preocupa com detalhes. É um texto detalhista, que vai detalhar, por exemplo, um manual de automóvel, um manual de veículo, é um manual de instrução. O texto expositivo também é chamado de texto informativo. Porque o objetivo é o quê? Informar. O argumentativo, o objetivo é te convencer. O leitor é aquele texto que o autor vai apresentar uma tese. E o texto injuntivo é aquele texto que te dá ordem ou recomendação. Ordem, recomendação, instrução, tá bom? Então, olha aí, uma revisão, você pode dar um print aí e arrumar o seu material, tá? Vamos voltar para a tela, vamos lá. A questão aqui diz que o texto é predominante, tem sequências textuais injuntivas, ou seja, ele tem uma série de ordens, tem uma abundância de verbos no modo imperativo. Gente, eu nem coloquei o texto todo, eu coloquei aqui só um parágrafo do texto, ó. Em uma linha de estudos, um dos fatores apontados frequentemente como possível solução para a diminuição da demanda nos tribunais diz respeito aos mecanismos de resolução alternativa de conflito. O relatório fazendo com que a justiça conte tal, produzido pelo Banco Mundial, já apontava em 2004 a maior difusão, tal. E aí, esse texto que a gente acabou de ler, ou que a gente está lendo, é um texto que expositivo, ele vai contar do relatório, né? Então, o texto não é injuntivo, o texto é predominantemente expositivo. Essa banca, gente, a banca CESP-Sebrasp, cobrou uma questão dessa também na prova do Ministério da Saúde.
Tá? Então deixa eu marcar logo o gabarito aqui, essa aí eu faço o comentário. Ela marcou uma questão, cobrou uma questão dessa no Ministério da Saúde, só que lá o texto era injuntivo. O texto falava assim, ó, não tome medicamento sem orientação de um médico, mantenha o medicamento nas embalagens originais, não tome nem dê remédio no escuro para evitar trocas perigosas, mantenha os medicamentos longe do alcance das crianças. E aí, ó, faça isso, não faça isso, faça isso, não faça isso. Sim, a sequência de ordens, no caso da prova do Ministério da Saúde, caracterizava-no como um texto o quê? Injuntivo. Então, a banca sempre cobra uma questão dessas. CESP e Sebrasp gosta de injunção, injuntivo. Ministério da Saúde, prova da BIM, agora tribunal, né? Tribunal Eleitoral, aí o TJ, aliás, TJ do Espírito Santo, cobrando a questão sobre texto injuntivo. Basta você dominar isso daí que você não erra na sua prova. Tá tranquilo? Tá bacana? Vou fazer o seguinte, para a gente não estender demais, eu finalizo o bloco aqui. No próximo bloco a gente volta seguindo na correção das questões. Fique comigo, tá? Abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.